Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp Cidadania, que vai falar sobre a Associação Viva o Centro, uma entidade de utilidade pública que tem como missão melhorar as condições de vida das pessoas que moram, frequentam ou visitam o centro de São Paulo. Para nos contar mais sobre esse trabalho, eu recebo o Edson Fará, que é vice-presidente da Associação Viva o Centro. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Ok, obrigado. E também o Anderson Rocha Barbosa, que é coordenador administrativo da Associação Viva o Centro. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada pela participação. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos lá. Aqui eu tenho um ritual que eu sempre começo pelo início. Então, eu queria que você me contasse, Fará, por gentileza, por que surgiu a associação, quando ela surgiu, qual foi a ideia que vocês tiveram para fundar, de fato, a associação e começar esse trabalho tão importante. Eu vou tentar situar aqui, porque é importante um pouquinho do histórico, de como as coisas acontecem, né? Então, todos esses movimentos comunitários de luta pela qualidade da vida, das cidades, meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso teve uma implementação no governo Montoro, em 1983, quando foi o primeiro governo eleito, depois do tempo da ditadura militar. E o governador Montoro, na época, então, nós fazíamos parte de todo um movimento ambientalista. Naquela ocasião se criou o primeiro ministério, o Ministério de Meio Ambiente, né? Foi criado naquela ocasião. E o governador Montoro criou a primeira Secretaria de Estado de Meio Ambiente no Brasil, foi a do Estado de São Paulo, do qual nós tivemos a honra de participar com ele. Disso tudo, naquela época, então, começou todos os movimentos mais fortes de participação do povo na questão da sua qualidade de vida, do seu ambiente urbano, não é? Nessa esteira, haviam surgido na década de 40 as sociedades amigos de bairros. Isso é um movimento que foi trazido dos Estados Unidos. Na verdade, na Semana da Arte Moderna, isso em 1922 começou esses movimentos. Bom, isso para situar. Na verdade, tudo isso estava muito apagado no tempo todo dos governos militares, porque entendiam que essas participações eram perigosas, etc., né? Então, esses movimentos foram abafados. A partir da década de 80 para cá, tudo isso ressurgiu com bastante força. A primeira sociedade que surgiu na época, já brigando pela questão ambiental da cidade de São Paulo, foi a Bairro Vivo, Agência de Preservação Urbana. Isso em 1976, com a construção do Minhocão. Então, quando o prefeito Maluf construiu o Minhocão, ele acabou, na verdade, acho que ele ficou pronto em 1976, ele destruiu violentamente, foi uma cicatriz em toda a região central da cidade, em bairros que eram praticamente bairros nobres, de muita importância da cidade, toda a Avenida São João, o bairro de Santa Cecília, aquilo tudo entrou em degradação. Então, aí começou toda a degradação da cidade de São Paulo. E surgiu, então, a Bairro Vivo e começamos com esse escopo, com esse foco de defender, começar a lutar pela questão do urbanismo, da sustentabilidade da cidade, isso tudo. Bom, pulando, então, a Bairro Vivo, na verdade, foi precursora de muitos movimentos na cidade de São Paulo. O movimento Defenda São Paulo surgiu nessa época, Paulo Bastos e outros grandes arquitetos, né? Regina Monteiro, inclusive, o movimento Defenda São Paulo. E, em 1990, bom, aí foi andando a cidade. Em 1991, começamos a pressentir realmente que o centro da cidade estava se degradando muito. Não imaginavam jamais que chegaria ao ponto que chegou. Não é? O que vocês observaram naquela época? Então, começamos a observar, primeiro, construções irregulares, segundo, destruição de patrimônio histórico, de prédios de valor arquitetônico da cidade, e a zeladoria mesmo da área central bastante abandonada. Algo que já era chocante. Já era chocante naquela época. Principalmente o quê? Comércio na rua, os camelôs.
que parece algo inocente, pelo desemprego, por trás disso há toda uma economia da sonegação, economia do contrabando, que destrói a nossa indústria. Então isso aí é um assunto muito sério, a questão do comércio de rua, muito sério. Destrói a nossa indústria de manufaturados, com o que se faz na China, dá um emprego lá, destrói o emprego aqui. Então, isso era a visão na época, já que estava, e o centro estava totalmente dominado por barracas e tal. Além de toda a questão de urbanismo, de afastar o turismo, de degradação mesmo do logradouro público, de ter avenidas e ruas onde, se tivesse um incêndio, o corpo de bombeiros não conseguia chegar pelo atrancamento das ruas, né? Então, com tudo isso, então, o Henrique Meirelles, na época, era presidente do Banco de Boston, o nosso ex-ministro, ex-secretário, diretor do Banco Central, ex-secretário agora da Fazenda Dória, do né? Estado de São Paulo, no Dória, né? Foi Meirelles que, preocupado com isso, nos chamou e pensou: o que vamos fazer para realmente tentar assustar essa degradação. E aí, então, várias pessoas se reuniram, arquitetos, tudo mais na época, Regina Meyer, gente bastante envolvida na arquitetura, no urbanismo, gente do Conselho Regional de Arquitetura, do Instituto dos Arquitetos do Brasil. E então, o que vamos fazer? Vamos fundar uma associação específica para o centro. Então, em 91, foi fundada a Vivo Centro, que até hoje o Henrique Meirelles é o nosso presidente de honra. O presidente atual é o Milton Luiz de Mello dos Santos. Eu estou hoje exercendo a presidência, eu sou vice-presidente já há 6 anos, e eu estou exercendo a presidência porque ele está no exterior, né? Então, foi assim que surgiu. E de lá para cá, então, tem toda uma história bastante rica, bastante intensa de atuação. A gente participa de vários conselhos e órgãos das secretarias da Prefeitura de São Paulo, né? E muita coisa que vem acontecendo nesses últimos 33 anos se deve realmente a uma iniciativa e uma propulsão da Vivo Centro. Legal. Que a gente poderia ficar citando aqui e ler uma lista de 20, 30, que eu acho que não é o caso, que eu quero falar daqui para frente o que devemos fazer para realmente resgatar o nosso centro. Vamos falar a respeito do que a associação deve fazer daqui para frente, mas antes eu queria que você me contasse um pouquinho, o Anderson, o que vocês fazem hoje. A gente já teve uma super aula aqui, uma introdução, né, histórica a respeito de como ela surgiu. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é o dia a dia de vocês, o funcionamento da associação, qual trabalho vocês fazem, para que fique bem explicado para quem está nos assistindo agora. Bem, o trabalho da Vivo Centro hoje, atualmente, nós trabalhamos a parte de zeladoria urbana, né, arquitetônica, então o nosso cuidado com o centro, porque a gente vem trabalhando, tem uma demanda muito grande no centro, então as pessoas não têm aonde recorrer. Então a Vivo Centro hoje, ela está sendo repaginada, né, porque com o tempo a gente tem que se atualizar, a internet veio com um novo modelo, então reuniões, em vez de serem presenciais, são online. As pessoas não usam mais aquela coisa de, vou fazer uma ligação. Mandam um WhatsApp, entram num aplicativo. Então, a gente está modernizando toda essa parte técnica da associação, mas o trabalho é o quê? Ser o elo forte entre a comunidade e o poder público, porque precisa ter alguém indo na prefeitura, falando com os secretários, falando com adjuntos, para tratar do problema. Então, a Vivo Centro hoje ela faz esse trabalho de ir no poder público e trazer a solução, mostrar para eles onde está o problema, o que a comunidade precisa, como poderia ser feito, trazendo ideias da comunidade para o poder público. Então, esse é o trabalho da Vivo Centro hoje. A divulgação do turismo, fomentar o turismo, trazer as pessoas para o centro, porque muita coisa boa acontece no centro, mas se divulga-se muito o lado ruim. A sensação de segurança é maior do que a realidade é. Então, o centro histórico hoje tem muita coisa legal acontecendo, muitos eventos, mas não se divulgam tanto, se divulgam a parte ruim e nem sempre é a grande realidade. É um ponto ou outro que
acabam mostrando, se destacando mais. Vamos dar exemplos práticos para quem está nos acompanhando agora. Quais problemas as pessoas, a população identifica, por exemplo, leva até vocês e vocês fazem essa comunicação com o poder público de maneira a tentar solucionar? Vou dar um exemplo que foi muito forte. Lixo no calçadão, no calçamento. Nós tínhamos um problema muito grande e a comunidade trouxe para nós. Tem lixo espalhado, porque se você deixa um saco de lixo no centro, quanto tempo vai demorar para retirar aquele saco? Então a gente fez todo um estudo e... Foram atrás dessa informação? Fomos atrás da informação. Em quanto tempo o saco de lixo não só era ir retirado? Atrás, mas a gente colocou o nosso agente de campo verificando. E aí entendeu que a pessoa que faz a varrição, por exemplo, ele tem um horário para colocar o saco de lixo, mas ele tem até 8 horas para ser retirado. Por que isso? Então a gente viu esse espaço de tempo. Um restaurante, um pequeno restaurante, uma lanchonete, deixa o saco de lixo dele na porta, 4 horas da tarde. Só que só pode ser retirado só a partir das 6. E quem fica? Esse custo, deixar um funcionário. Então foi todo feito um estudo, um trabalho, e foi levado à prefeitura, à secretaria. Trouxemos fiscais da prefeitura para dentro da associação, mostramos todo o trabalho e aí a prefeitura adotou um outro método e colocou caminhõezinhos menores, elétricos, durante o dia. E aí não precisava ficar aquele lixo. Hoje... acumulado, né? Não fica mais, devido a esse trabalho que foi feito, esse estudo da Associação Viva o Centro e passado para a prefeitura. A prefeitura identificou o problema, falou, realmente vocês estão com um problema aqui e realmente podemos fazer isso. E, então mudou. Então, a comunidade ela entende que a Viva o Centro traz o problema para a Viva o Centro, a gente vê a demanda, estuda ela para depois tomar uma ação. Não é imediato. Mas quando a gente toma a ação, ela já vai com início, meio e fim. Já leva, não é levar o problema para... Já vai com o problema solucionado. A gente leva a solução. A proposta de solução, o que pode ser feito. Exatamente. E como é que ficou essa questão do lixo? Você disse que antes um comerciante colocava ali o lixo na porta, demorava, sei lá, 4 horas para alguém conseguir retirar. Agora, como é que mudou? Então, agora nós temos os caminhãozinhos elétricos dentro do calçadão, fazendo essa retirada. De quanto em quanto tempo acontece? A partir das 3 horas da tarde já vê os caminhões circulando. E em hora ele já passa na rua. Às vezes até menos de 1 hora ele já está passando na própria rua, no calçadão, para fazer essa retirada. Então não tem esse acúmulo. Se vê um ponto ou outro viciado com esse acúmulo, aí é um outro problema de grande gerador, carroceiros, que tira de um lado e leva para outro, e aí pode acontecer. Mas mesmo assim é sinalizado para fiscais da prefeitura que tomam as ações. Mas é interessante como uma atitude como essa muda todo o cotidiano, né, do centro de São Paulo, toda a vivência das pessoas. É muito diferente você caminhar por um calçadão e enxergar só lixo o tempo inteiro ou não, né, ou enxergar um ambiente limpo. E o que o como lixo isso traz, muda, né? De bichos, de insetos e de odor. Então Fica tudo isso vai desagradável, tornando né? a cidade inóspita, né? Exato. E basicamente todo o grande problema, não só do centro da cidade, dos municípios em geral, no Brasil principalmente, por uma questão até cultural do povo, é a zeladoria. Então, sabe, se cada prefeitura focasse na sua missão, prefeitura é para zelar pela cidade, é zeladoria. Problema de segurança é Estado, problema de educação é Estado ou federal, problema de saúde é Estado, federal, compreende? Mas aqui se mistura tudo, no fim nada se faz bem feito, entendeu? Então, nós criamos no governo Montoro os CONSEGs, você sabe o que é os CONSEGs? Sim. Os Conselhos Comunitários de Segurança, Sim. Tudo nesse escopo, nessa esteira de fazer o povo participar da sua vida. Sim. Isso é essencial, porque quando o povo participa, ele tem pertencimento. E pertencimento é a base da cidadania. Daí a gente podia filosofar aí, né? Então, e é isso eu diria, a grande tragédia do povo brasileiro foi perder esse pertencimento, esse espírito de comunidade, o espírito que eu chamo de espírito de vizinhança. Eu tenho uma que sensação... no interior ainda tem, mas as grandes cidades, sabe, onde você conhece o seu vizinho, se a rua está suja, você varre, se você cuida da árvore em frente à sua casa, isso tudo é essencial para dar o pertencimento e o amor
ao seu locus, ao seu habitat. Eu tenho uma sensação, às vezes, e aí você me corrija se eu estiver errada, mas algumas pessoas, elas deixam de participar dos conselhos, deixam de dar opiniões, deixam de levar problemas às associações ou às subprefeituras, porque elas têm um sentimento de que não vai dar certo, de que não vale a pena perder tempo com essa tentativa, né? É porque o poder público não funciona. Exato. E isso é muito triste. E aí o cidadão, quanto mais, aí que eu chamo que é uma questão política, quanto mais o poder público não atende à reivindicação da comunidade, mais ele inibe e desestimula. Isso é uma ação política, para que o povo não participe. Entendeu? Então, qual é a nossa, digamos, a missão política? É insistir e fazer o povo participar, e fazer o povo insistir e cobrar. É aí que nós vamos criar a nação que a gente não tem ainda. Né? E uma vez que vocês fazem esse trabalho e inserem as pessoas e mostram, né, que deu certo aquilo que vocês se propuseram a fazer, isso acaba também criando um sentimento contrário. Não, dá certo sim, de pertencimento, vamos continuar porque não, dá certo, o lixo mudou, a questão do lixo já está funcionando melhor, então vamos resolver os demais problemas. É aquilo que em psicologia se faz com o cachorrinho, para você treinar com o gato ou o que for, é a recompensa positiva. Então, dá certo, ficou positivo, a pessoa tem entusiasmo de continuar lutando. No caso da associação, vocês conseguem enxergar isso, que mudou também a vivência da população ali, das pessoas que frequentam ou que moram no centro? Sim. Não, na verdade, assim, a associação, ela não só faz acontecer ou busca, ela pegando a informação da comunidade, a gente ensina. A gente acredita que a prefeitura não faz nada. Como é? O trabalho da Vivo Centro é: como é que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo assim, assim, assim. Não, não. Vai nesse canal, é assim que faz. Temos nossas reuniões aqui na associação, venha participar. A gente vai chamar o poder público, o secretário disso, o coordenador daquilo. E aí, para ensinar a comunidade também a agir. Porque muitas vezes é falta de conhecimento e esse é o trabalho que a associação vem fazendo. Mas viu, Anderson, nessa linha, um trabalho importantíssimo da associação foi a criação das ações. O que são as ações locais? Me conta. Ação local é algo, é o ovo de Colombo. Em cada rua, cada avenida, cada praça, os moradores ou comerciantes ou usuários formam como se fosse uma mini associação. Mas, na verdade, não ficam criando milhares de associações CNPJ, não é o caso. Todas dentro da Associação Vivo Centro. Então, nós temos a Ação Local Barão de Itapetininga, Ação Local 7 de Abril, Ação Local Rua Boa Vista, Ação Local 15 de Novembro. Ao criarmos, isso já foi há 20 anos atrás, né, mais ou menos, na época do ano 2000, 2003, por aí, ao criarmos essas ações locais, nós envolvemos as pessoas, moradores, comerciantes, diretamente, e cada um fica cuidando do seu pedaço. Então não fica algo, sabe, estratosférico, sabe? É diferente você querer que um cidadão ou uma associação cuide da cidade inteira ou de um distrito da Sé inteira da República, ou então os usuários de uma rua cuidem da sua rua. Começa a ter mais o quê? Eficácia. Entendi. E imediatismo. Entendeu? Então, isso aí é um ovo de Colombo e é a promoção do incentivo à participação do cidadão na preservação do seu habitat. Porque preservar o habitat, isso é muito importante, é qualidade de vida. Nós, em São Paulo, ficamos... A qualidade de vida, o barulho, a poluição, o frenesi, tudo isso vai destruindo, né? Teve já grandes filósofos que chamam tudo isso dos pequenos assassinatos, e é fato. Mesmo nós vamos ficando neurastênicos em São Paulo. A gente vai se acostumando com aquilo que é ruim. O barulho é seríssimo, que continua acontecendo, não conseguimos ainda. O desrespeito de lojas, de comerciantes e de bares. Bares, né, à entendeu? noite. Colocando, e não só no centro, em bairros, aí, em ruas, com prédios residenciais, tudo, 2 horas da manhã, som nos carros. Sabe, o povo precisa aprender a ter respeito pelo próximo. Cidadania é isso. Então, é um processo educativo, Bruna.
E é muito... É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Eu queria que você me contasse agora, Anderson, como é que é a administração de vocês. Primeiro, como é que funciona essa questão dos moradores de cada um cuidarem da sua rua? Como é que vocês juntam depois todas essas informações e levam para o poder público? E quantas pessoas vocês têm na equipe? Se alguém que está nos assistindo agora em casa quiser fazer uma visita, o que vai encontrar na associação? Quantas pessoas trabalham? Como é que funciona o dia a dia de vocês, a rotina? Bem, a Associação Viva o Centro, nós temos uma diretoria, né, então, que é ativa, ela vive no escritório, tem uns projetos que são elaborados pela nossa diretoria, temos as pessoas tratando, secretária, atendendo ligações, então a pessoa liga para lá ou entra em contato pelo próprio Instagram da associação, manda algum questionamento ou querendo marcar uma visita, a gente acaba recebendo visitas até de pessoas de fora, querendo, Guarulhos, por exemplo, veio o pessoal de Guarulhos há 3 meses conhecer a associação, porque eles querem montar algo similar, por ter sido uma associação de sucesso, eles querem montar algo lá, então vieram conhecer, então a gente é de portas abertas para conhecer, quer conhecer a associação, o trabalho, A estrutura. Como que a gente funciona. As técnicas de mobilização, tudo isso tem técnica, né? Sim. O pessoal de marketing sabe muito bem como funciona, porque é venda, né? Vender é um produto. Vender cidadania é um produto também. Então, a gente vive recebendo visitas, estudantes também, para saber como funciona, até verificar o nosso material, então olham no nosso site. E a associação funciona todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta, horário comercial, e é só ir lá, a gente não tem uma restrição. Geralmente se marca por telefone, liga no telefone da associação ou entra em contato pelas redes sociais, mas todos os dias nós estamos lá e a gente recebe as pessoas. As demandas vêm geralmente por telefone, um ou outro manda por e-mail. A população do centro ela já conhece a associação há muito tempo, então as demandas vêm geralmente por e-mail ou ligando na associação, a gente anota e já começa a fazer o trabalho em cima da demanda que vem da comunidade do centro. 2 perguntinhas antes do nosso intervalo, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Como é que é a equipe de vocês e se vocês têm algum tipo de voluntariado, recebem voluntários para participar desses trabalhos? Sim, a nossa equipe é voluntariada. Então, é toda voluntariada, nós temos prestadores de serviço, mas a nossa equipe inteira é uma equipe de voluntários. Então, a gente verifica as áreas de atuação para fazer esse trabalho e isso vem de escolas, faculdades, a própria comunidade também, como, por exemplo, as ações locais são um trabalho voluntário. Então, eles arrumam uma diretoria na sua rua de pelo menos 6 pessoas por rua. Ações locais estão em torno de 54 ações locais. Então, colocando média de 6 pessoas, é um voluntariado bem grande. Essas pessoas basicamente vão anotando ali quais são os problemas, o que pode melhorar, o que não pode, reúnem essas informações e depois mandam para nós, enviam que a gente vai fazendo toda a compilação desses dados para aí tomar uma ação. Vamos chamar o poder público ou vamos levar essa demanda, faz todo esse observatório do centro para entregar para a prefeitura onde que tem que ser sanado, os problemas, o que pode ser feito, né? De que forma pode ser feito. Exatamente. Legal, o papo tá bom, né? Só faltou o bolinho e o café. A gente vai bom. fazer um intervalo bem rapidinho, voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista. Até já. Voltamos para o nosso segundo bloco de entrevistas aqui no Alesp Cidadania, hoje falando a respeito da associação Viva o Centro. Edson, falando a respeito do centro de São Paulo, eu acho que hoje um dos temas que, enfim, as pessoas mais comentam é a questão da Cracolândia ou dos usuários de droga que acabaram se espalhando, né, pelo centro de São Paulo. Eu queria saber de você e da associação como é que vocês enxergam esse problema, se vocês fazem algum trabalho também para tentar sanar essa questão.
Olha, essa questão é muito profunda, viu, Bruna? Bastante. Essa questão é a que nos move na linha do verdadeiro amor ao próximo. Então, não é só a Cracolândia, a questão toda dos nossos irmãos que estão vivendo nas sarjetas das grandes cidades. Maiormente aqui em São Paulo, a coisa chegou a um nível absolutamente absurdo. Acho que ninguém nunca imaginou que fosse chegar a esse ponto. Chegar. E isso, pessoalmente, me revolta muito. Eu não me conformo com os meus valores éticos, espirituais, o que acontece. E se você me permite, eu vou dizer por que eu não me conformo. Porque esta questão dos irmãos e das famílias que estão nas ruas não é uma questão de financeira, de forma nenhuma. Dizer que a maior cidade da América Latina não tem recursos para resolver isso é cinismo absoluto. Absoluto. O problema não é esse. O problema é outro. E isso aí é muito sério e é imperdoável. Porque na hora que nós jogamos nossos irmãos a degradar nas sarjetas, eles evoluem espiritualmente. E isso é muito sério em termos cósmicos. Independente de ter crenças religiosas. Então, o indivíduo que vai se degradando, demorará muito tempo depois para retomar a humanidade, o rosto humano. Então, a questão não é absolutamente financeira. Você acredita que uma cidade rica como a nossa não resolveria o problema de 30 ou 40 mil pessoas nas ruas, de ter estruturas, de não ter uma engenharia social que resolva isso em 6 meses? Então, a pergunta que eu deixo a todos os telespectadores e a todos os paulistas e paulistanos e brasileiros: por que não se resolve? Então, eu deixo essa pergunta no ar e eu sei por quê. Eu não vou responder, porque não estou aqui para criar polêmica. Mas, então, o que nós estamos fazendo e fizemos sempre, há realmente várias instituições no centro da cidade que trabalham com honestidade, realmente para, no caso dos adictos, vamos falar agora de Cracolândia. Tem várias instituições aí, o Robson é um que dirige uma, a Move Centro dirige outra, o empresário Onda tem um trabalho ótimo com pessoas, inclusive trabalho atrelado às secretarias de assistência social, que tratam, dão moradia enquanto se trata e dão emprego, entendeu? Então, existe iniciativas particulares agindo no caminho correto. Agora, o grosso, que realmente precisaria de uma ação enérgica do poder público, isso não teve até agora. Então, eu já vou falar da iniciativa que está sendo engendrada, mas aqui eu devo, por honestidade intelectual, dizer que, depois de tantos governos aqui em São Paulo, somente agora, no governo do Tarcísio de Freitas, de 2 anos, de 1º de janeiro de 2023 para cá, e aliado ao prefeito Ricardo Nunes, estão realmente trabalhando com seriedade nessa questão. Estão dando todo o esforço possível na área da segurança pública, atrelada à assistência social e tudo que envolve essa questão da Cracolândia, dos vícios e do tráfico. A questão básica disso tudo é o tráfico, é a economia do tráfico. Essa questão que só pode ser resolvida com energia na questão do sistema de segurança pública. Tem que ser enérgico, porque a coisa é destrutiva mesmo. Então, não adianta a gente querer criar imagens românticas, hollywoodianas, sobre bandidos, sobre tráfico, sobre essa coisa toda. Assim não é na prática. Na prática é nossas crianças apodrecendo, se explodindo, se matando e matando nas ruas. Então, qualquer ser que tenha honestidade intelectual, que defenda o direito, com a desculpa de direitos humanos, o direito de uma criatura que perdeu a racionalidade, perdeu a razão, perdeu a responsabilidade civil, ficar nas ruas, de matar e se matar. Isso é desonestidade intelectual e isso terá um preço na justiça cósmica. Então,
Bom, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que estamos levantando agora um movimento, porque quando você tenta fazer movimentos, já se tentou nesses últimos 30 anos, muita sociedade, gente da sociedade civil organizada, para tratar, vem com acusações genéricas de gentrificação, de elitismo, e não é nada disso. Retirar essas pessoas da rua é amor ao próximo verdadeiro, não é discurso de palanque de político. Permitir que irmãos apodreçam nas ruas é uma ignomínia. Então, querer usar irmãos nas ruas, seja por interesses políticos, ideológicos, religiosos, onguianos, de usarem esses irmãos como massa, como insumo para arrecadação de recursos que nunca chegam ao seu objetivo final, que seria resgatar essas pessoas, isso é crime. E é isso que se tentou nessa CPI da Câmara Municipal agora, não era contra padre e contra ninguém, de certas ONGs que distribuem. Eu falo diariamente com os moradores, na Cracolândia, moradores de rua. Eu saio na madrugada. Doutor, mestre, falam os pobres indivíduos, estamos cansados de ter 8 sopinhas na madrugada. Quer dizer, a falta de racionalização nessa ação, tudo isso demonstra um individualismo, uma vaidade política, no mínimo, certo? Que não estão aí para resolver o problema. Porque você racionalizar a ação social é a primeira coisa de um sistema inteligente. Estamos no 3º milênio. Bom, o que estamos engendrando? Realmente é um movimento que, num primeiro momento, tem esse nome, Cruzada Paulistana pela Vida. Esse é um movimento que está sendo criado pela associação. Pela Associação Vivo Centro, pela Bairro Vivo, que é a outra entidade que eu presido, pela Vivo Centro, pela Move Centro, entidades que estão engajadas mesmo em tentar achar uma solução para isso. Então, a base disso realmente é o amor eficaz. A base disso é solidariedade de verdade, solidariedade concreta. A base disso é a compaixão. Compaixão e não discurso de púlpito de altar, púlpito de político, palanque. Não é para isso. E como funciona ou funcionará esse movimento? Não, está sendo engendrada e a ideia é trazermos todas as organizações da sociedade civil sadia, realmente interessada em resolver o problema, da mídia, das televisões, das rádios, das igrejas, de todos os credos que queiram resolver o problema, se unirem numa coordenação que deverá ser administrada de forma científica, eu diria. Reunir ali as melhores ideias. Reunir realmente e criar um projeto de resolução disso, que é simples, é muito simples. Em primeiro lugar, a pessoa não pode viver na rua. A pessoa na rua já perdeu primeiro a dignidade humana. Então, tem que dar moradia, tem que dar saúde, escola, isso ao povo que está na rua porque está desempregado, essa coisa toda. Ao pessoal do vício, a primeira coisa é, as pessoas que perderam a razão só pode tratar sendo internada compulsoriamente. Elas não têm mais a capacidade civil. É como você permitir que esquizofrênicos estejam nas ruas. Quer dizer, a pessoa não pode, para a defesa da sociedade e para a defesa da própria pessoa. Então, esse aí é muito sério. Então, isso tudo aí, obviamente, não é em meia hora ou 15 minutos que a gente vai detalhar uma coisa dessas. Mas essa iniciativa que deve trazer as grandes corporações, os empresários, a FEBRABAN, a Associação Comercial, a Fiesp, entendeu? Num trabalho sério, com engenheiros, com técnicos, com assistentes sociais, médicos, psicólogos, e ter um projeto eficaz, porque não falta dinheiro. Dinheiro em São Paulo tem à vontade. Nós temos um caixa agora, aí, se eu não me engano, o meu precário prefeito, nós temos 20 bilhões, 60 bilhões em caixa, sei lá, 20 bilhões em caixa, na cidade de São Paulo. Muito dinheiro. Agora, mais uma vez,
o Ricardo Nunes, o secretário Derrite, o governador, estão seriamente envolvidos nessa questão, e uma das coisas que também é proposta da Bairro Vivo, proposta da Vivo Centro, quando Mário Covas foi governador pela primeira vez, quer trazer o centro administrativo do governo para o centro de São Paulo, para o resgate da cidade, aí em termos urbanísticos, nenhum governador adotou até agora, nem Mário Covas, nem Alckmin, nem Serra, nem Dória, Tarcísio adotou. Ricardo Nunes adotaram. Esse também é um primeiro passo no resgate urbanístico da cidade, né? Ô Anderson, e essa questão da Cracolândia é muito apontada pelas pessoas que moram no centro? Sim. É uma reclamação recorrente que vocês recebem na associação? E quais outras reclamações vocês recebem? Quais são as que se sobressaem aí? É pontual a Cracolândia, sim. Tem esse grande problema no centro da cidade, na cidade por um todo, mas a sensação de insegurança acho que é o maior foco no momento. Porque quando a gente fala assim, falta segurança no centro, a Cracolândia no centro. Não, a Cracolândia é um ponto de 4 quarteirões e quando toma uma ação naquele local, aí sim, espalha para a cidade inteira e aí vem aquela sensação de segurança que todo mundo acha que a Cracolândia é maior do que ela realmente é. Ela é um grande problema, é um problema que tem que ser tratado, mas ela está ali na região da Luz. E quando a gente fala do centro, o centro é muito maior. O centro vai do Lago da Concórdia até a Paulista. Então fala assim, o centro pega 2 distritos inteiros, Sé e República. E, inclusive agora abrange o Brás, sabe? Tudo isso é Parque Dom Pedro. Né? Então quando se fala da Cracolândia e fala do centro, tem que ter uma visão de local. O local onde está a Cracolândia e onde está o problema. O problema está em tudo. Só que a Cracolândia está ali na região da Luz, tem ações sendo tomadas. Então, os moradores, os comércios reclamam, sim, diariamente. É um problema constante devido à parte de segurança. Né? Porque chega 6 horas da tarde, eles fecham seu comércio e aí nós temos os grandes problemas. A gente teve episódios, inclusive, de invasão, né? De farmácias ali na região. E você arruína a economia local, porque várias lojas fecham. O povo não vai mais comprar. Então, agora saiu um pouco ali da região da estação. Né? Ali não está mais na região da antiga estação rodoviária e a estação Júlio Prestes. Aquilo lá está limpo agora. Mas espraiou-se para a área da Avenida Rio Branco, Alameda Grande. Inclusive, a Avenida Rio Branco foi onde aconteceu o saqueamento, né, de uma farmácia recentemente. Isso, exatamente. Além dessa questão, que acho que é a principal, eu acho que hoje, se a gente for falar de reclamação das pessoas que trabalham ou vivem ali, circulam. Na parte de segurança, sim. É o ponto maior que nós temos no centro de reclamação é esse. Agora, quais outros pontos de atenção? Zeladoria urbana. A zeladoria urbana... Árvore, poda, talvez? Buraco. Tem esse problema com o calçadão do centro, está passando por uma revitalização agora, né, com essa gestão. Então, a gente tem o problema de quedas de pessoas, transeuntes. Então, tem esse grande problema de buraco. Então, a revitalização do calçadão é um outro problema que agora está sendo solucionado. Ele é Permite só uma parte aqui, Anderson. A questão do calçadão, o problema do subdesenvolvimento é muito sério, porque o subdesenvolvimento não é financeiro de um povo, ele é mental. Então, o calçadão foi criado na gestão do Olavo Setúbal. E ele tinha uma lógica nas calçadas, na paginação das calçadas. Pedras portuguesas, granito e tal, mapa do estado de São Paulo, coisas do gênero. Tudo isso foi pensado por arquitetos, um deles que criou toda a paginação foi o Lefebvre. Muito bem. Aliás, a arquitetura do centro, belíssima, né? Me permita esse parênteses. Por falar em arquitetura, só um parênteses, é muito importante. A lei da cidade limpa, que o Kassab teve a visão de impor a duras penas, partiu de nós. Né? Realmente cobria todos aqueles prédios maravilhosos, era uma poluição visual horrorosa, né? Agora a cidade pelo menos aparece, tem mais dignidade no visual. Bom, então o calçadão,
tudo foi pensado na ocasião. O secretário da Cultura de Olavo Setúbal era um embaixador de alta cultura mesmo. E toda a gestão do Olavo Setúbal, enquanto prefeito, foi embasada a restauração da Casa da Marquesa de Santos, o pátio do colégio, a igreja do pátio do colégio, tudo aquilo ali, foi tudo muito bem pensado. Muito bem, agora, então isso que é muito sério, que é uma coisa que a gente propõe, que a cidade tinha que ter um conselho da cidade, feito por ex-prefeitos ou cidadãos de grande proeminência na arquitetura, na história, não sei o quê, na segurança, que fizessem parte desse conselho apolítico, como há em Barcelona e em outros lugares. Porque o que acontece agora? A administração pública vai perdendo a sequência. A cada nova eleição mudam os gestores. E mudam todos os projetos, é um absurdo. Então, o que estão fazendo agora? Fizeram calçadão, isso aí nós estamos agora, já tivemos um primeiro seminário agora em abril, vamos ter outro agora em maio, para discutirmos. Começou-se a reforma do calçadão lá no lado do Centro Velho, que é chamado a 15 de novembro, Quintino Bocaiúva, Rua Direita, Rua da Quitanda, Rua São Bento. Começou-se lá, e o que fizeram? Desmancharam todo o calçadão e estão passando com placas de concreto. Em primeiro lugar, perdeu-se toda a lógica das lindas pedras portuguesas. Segundo, esse concreto, em 15 dias, vai estar todo impregnado e sujo de óleo e imundo. Quer dizer, não se pensa nesse tipo de coisa, entendeu? Então, vai ficar muito pior do que era. Ponto segundo. Então, por que se faz isso? Porque não chamaram ninguém que geriu a construção dos primeiros calçadões. Não chamaram os arquitetos. O Lefebvre fez o mosaico do viaduto Santa Ifigênia, entendeu? Então, essas coisas todas, a falta de continuidade na gestão é muito séria. É subdesenvolvimento, entendeu? Então, a cidade precisa ter órgãos que resguardem a sua memória, que continuem. Agora, quebrando a Rua Boa Vista, né? Quebrando ali a Rua Quintino Bocaiúva, me veio ontem um vídeo de um cidadão lá, um comerciante, me mandou o vídeo que apareceu uma fonte enterrada na Quintino Bocaiúva, um chafariz. E era dos chafarizes do antigo rio que vinha da Avenida Paulista e que no século passado havia esses chafarizes pela cidade inteira que alimentavam de água a população. Tudo isso está enterrado, está destruído, então é muito triste. Então a Viva o Centro tem essa função também. Também, cultural. né? Quando você fala em arquitetura e reformas, me vem à cabeça a reforma do Vale do Anhangabaú, né? Eu não queria nem entrar nisso, porque é revoltante, Bruna. Olha, é crime de lesa cidade, viu? E o Parque Dom Pedro? A destruição, o Parque Dom Pedro, eu era criança, aquilo era uma maravilha, era igual Ibirapuera. Não sobrou nada do Parque Dom Pedro, uma barbaridade. Uma das funções, então, da associação é manter preservada essa questão da arquitetura, da história da cidade. Eu convido a Alesp, a TV Alesp, a irem ao Forte do Rio Tamanduateí, ali no Parque Dom Pedro, que está caindo dia a dia, totalmente abandonado. Ali começou a cidade, há 500 anos. É um absurdo, está lá abandonado, roubaram as janelas, roubaram a porta principal, invadido tudo. Agora, de tanto eu brigar, tem viatura lá dia e noite, porque senão estava totalmente invadido. Sabe, isso é subdesenvolvimento. Você não preservar a sua história é muito grave, porque é um povo, me permite só isso, sem ser chato. Bruna, um povo sem memória é um povo, não é povo, é bando, é bando. Um povo sem memória é bando, não tem passado e nem futuro. É muito sério, porque não tem pertencimento. Aí a importância também do trabalho de vocês, né? O nosso tempo está acabando, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito de projetos. Falamos a respeito da questão da Cracolândia, né? Do trabalho que vocês estão tentando desenvolver. Isso é algo que, se vier, vai servir de exemplo para o mundo inteiro, sim, até para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também estão com esse problema do mesmo jeito. Quais as outras frentes aí que vocês também pretendem alcançar, Anderson ou Fará? Quem? Bem, nós temos um trabalho já sendo feito, que é um projeto Aliança pelo Centro Histórico. Então, a gente já faz um trabalho de reestruturação, requalificação do centro, né? Então, a gente já tem a comunidade trazendo as informações, a gente está fazendo esse observatório do centro para tratar dessa demanda, dos problemas do centro, porque
temos que trazer o turismo de volta, temos que reaquecer trazendo o turismo, a gente tem os restaurantes, os bares, as lanchonetes funcionando a todo vapor, porque nós temos diversos órgãos, centro cultural, nós temos acho que 6 centros culturais só no Triângulo Histórico. Então, para trazer o turismo de volta, a gente tem que tirar essa sensação de insegurança. Então, esse é o trabalho essa sensação também de bairro feio, né? de lixo, não, de a coisa, por exemplo, desorganização. O observatório é para compilar dados de toda a ordem, desde o buraco até o lixo, até o barulho no circo, trabalhar esses dados e mandar para os órgãos competentes e cobrar ação. Né? Claro. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão estética. A pichação é um outro crime, é um absurdo uma coisa dessa. A permissividade com a pichação, a permissividade, ficam falando, tolerância zero, não é questão de tolerância zero. Quando a sua criança, a sua juventude vê essa baderna, essa anomia, esse desrespeito ao patrimônio público e particular, pichação é um crime, é um absurdo uma coisa dessa. Então, é incompreensível que se aconteça na barba da polícia e a polícia não tem ordem específica para agir. Tem que agir, senão você nunca vai ter uma cidade civilizada. Tem um outro velho ditado, né? Os velhos gostam de falar em ditados. Você conhece o grau de civilização de um povo pela beleza das suas cidades. Isso eram os chineses há 1000 anos que falam isso, filósofos chineses e tal. É isso, entendeu? Então, como é que nós podemos permitir todo esse tipo de coisa, né? Agora, outra coisa que está acontecendo entre os projetos, nós estamos com convênios com o Centro Universitário Belas Artes e abrindo para outras, para fazer cursos de extensão universitária, que agora o MEC exige no currículo das profissões que haja ação comunitária, que haja trabalho de campo no currículo. Entendeu? Isso foi... eu brigava com isso no meu tempo de faculdade, há 50 anos, foi implementado agora em 2018 pelo MEC. E agora as universidades estão pondo no currículo, obrigatoriamente, para médico, advogado, arquiteto, o que for, o trabalho de campo. Então, a Vivo Centro saiu na frente com isso, a Bairro Vivo também, e estamos fazendo convênios com universidades para permitir que os alunos façam estágios e tenham esses créditos, no seu currículo. Enfim, há um monte de ações, né? Não dá tempo de dizer tudo, talvez poderíamos até fazer programas mais temáticos. E daí, sobre cada tema, falar meia hora, daí talvez fosse mais elucidativo. Mas até aqui eu acho que a gente explorou bem, né? Que bom. Todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Para a gente encerrar, Anderson, eu queria que você fizesse um convite para quem está nos assistindo agora, se interessou pelo trabalho de vocês, acha a iniciativa importante e quer contribuir de alguma forma. Como é que faz para conhecê-los? Nós temos o nosso Instagram, Vivo Centro SP. É só nos seguir e pode mandar no direct para nós, a gente responde, a gente atua ali. Também o nosso site, é só entrar em contato, nós temos um chat lá para isso. E esperamos todo o retorno da comunidade, da cidade de São Paulo. Agradeço a oportunidade. Ajudas financeiras, por exemplo, vocês recebem? Como é que funciona essa... Isso aí queria deixar claro que não temos. Nós não trabalhamos com dinheiro público, absolutamente. Com dinheiro público, mas... Os nossos sponsors são empresas e pessoas físicas que eventualmente tenham esse idealismo e esse tipo de coisa. Podem, então, Pode entrar em contato, que nós temos também essa linha. Nós só temos apoio público, nada privado. Então, e isso é importante para que vocês continuem exercendo esse trabalho? Esse é o que a gente consegue manter a associação, é dessa forma, e também não recebendo verba pública, a gente consegue atuar melhor, porque nossas contas estão ali. Transparentes. É muito transparente. Water price. Então fica muito mais fácil de cobrar atuar. também, inclusive, independência, né? É importante a independência. Então, me sinto muito à vontade ao elogiar um governador, um prefeito, o Camilo, atual subprefeito da Sé, um trabalho excepcional, um grande administrador, humano e absolutamente muito bem focado, né? Então, nos sentimos independentes, elogiar quando merece, meter o pau quando não.
criticar quando precisa. Quando precisa. É isso. É por aí. Acabou o nosso tempo. Eu adorei conversar com vocês. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agradecemos. Eu espero que você também tenha gostado desse programa e tenha gostado de conhecer esse trabalho tão importante que é realizado aqui no centro de São Paulo. Eu espero você em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.